Los Angeles, Califórnia. Conhecida por abrigar Hollywood, a Disneylândia e pela quantidade impressionante de OVNIs. Los Angeles é o paraíso dos ufólogos. A atividade aqui é constante e parece estar aumentando. Do século XIX ao conflito letal com um objeto voador não identificado, esta metrópole no sul da Califórnia já viu de tudo, incluindo luzes no céu e objetos misteriosos no mar. São mistérios que intrigam a cidade até hoje. Eles realmente vêm de cima do céu? Ou tem algo na costa da Califórnia que ainda não descobrimos? O que eles querem? Por que estão aqui? As respostas a essas perguntas vão mudar a forma como vemos a cidade dos anjos para sempre. Venha conhecer a verdade sobre a invasão de Los Angeles por alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Novembro de 1896. 7 anos antes de os irmãos Wright alçarem voo, Los Angeles é uma pequena comunidade mineradora com 50 mil habitantes, quando os jornais locais relatam misteriosos objetos voadores na Califórnia Central. É o início de um fenômeno. As pessoas ficaram com medo do que elas liam nos jornais e viam quando olhavam para cima, porque na época elas nem tinham com o que comparar. Eles são descritos como objetos metálicos e lisos com quase 40 metros de comprimento que pairam no céu noturno. Os relatos logo descem a costa da Califórnia até a futura metrópole de Los Angeles. Isso aconteceu muito antes de Los Angeles ter um aeroporto. O voo humano ainda era um sonho. O que quer que estivesse cruzando os céus era totalmente inexplicável. Foi o início de uma verdadeira invasão que envolvia não apenas aparições, como OVNIs perseguindo carros pelas estradas, aterrissagem de OVNIs, vários casos de abdução. Foi uma onda extraordinária de OVNIs de proporções totalmente inéditas. Aparições e relatos de tentativas de abdução se multiplicam até 1896. Mas o fenômeno persiste até hoje. 14 de junho de 1992. Os serviços de emergência são inundados por ligações descrevendo uma cena muito estranha. Normalmente, quando alguém vê um OVNI, é só um ou talvez 2 OVNIs. O que chama atenção no evento do Vale de Topanga é o número de OVNIs avistados. Não falamos de 10 ou 20, mas falamos literalmente de centenas. Encontrar múltiplos OVNIs é algo muito raro. Mas o que diferencia este evento é o fato de ele ser corriqueiro em Los Angeles. Existem regiões no planeta que parecem atrair a atividade de OVNIs. Em períodos curtos, centenas, se não milhares de casos são relatados. Essas áreas são chamadas de hotspots. Existem hotspots no mundo inteiro. Pequim, na China, Bruxelas, na Bélgica, Washington, nos Estados Unidos e Los Angeles, na Califórnia. Los Angeles é um dos principais hotspots. O Serviço Nacional de Registros de OVNIs em Washington e a Rede Mútua de OVNIs recebem relatos diários. E temos mais de 5.000 relatos só da Califórnia. Mas um detalhe diferencia Los Angeles de todos os outros hotspots. Um histórico de relatos em Los Angeles, Long Beach e na Ilha Catalina. Juntos, estes locais formam uma área rica em atividade, conhecida como o Triângulo do Diabo Ocidental. Ocorrem aparições de OVNIs em Los Angeles praticamente desde que a cidade de Los Angeles foi fundada. Elas começaram no fim do século XIX e continuam acontecendo até hoje. Agora que Los Angeles é esta vasta e enorme megalópole,
nós recebemos dezenas de milhares de relatos de OVNIs, tantos que não conseguimos nem investigá-los. Mas um evento em particular entrou para a história. A noite em que entramos em guerra com um OVNI. A seguir, a Batalha de Los Angeles apenas começou, fornecendo a evidência mais concreta de um conflito com OVNIs de todos os tempos. Foi a primeira vez que o exército americano abriu fogo contra um OVNI. Nós não sabíamos o que era o objeto. Possivelmente expondo o verdadeiro propósito deste hotspot. Como os OVNIs vêm e voltam do espaço sideral? A resposta é que não precisam, eles já estão em Los Angeles. Inúmeros relatos do século XIX até o presente renderam a Los Angeles, na Califórnia, a reputação de paraíso dos ufólogos. De onde essas naves estão vindo? Mas por que esta enorme metrópole, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, seria vítima de uma aparente invasão extraterrestre? A resposta remonta a mais de 50 anos. Arquivo confidencial. A Batalha de Los Angeles. 25 de fevereiro de 1942. Apenas 3 meses após o ataque a Pearl Harbor, os nervos em Los Angeles estão à flor da pele. Nós tínhamos acabado de entrar na Segunda Guerra. Los Angeles temia outro ataque como o de Pearl Harbor. Mas, na cidade de Los Angeles, as pessoas tinham medo de serem as próximas. Mas na noite de 25 de fevereiro, os medos se tornam realidade. No meio da noite, 100 mil pessoas são acordadas em meio a um blackout que afeta toda a cidade. As sirenes de ataque aéreo disparam e os moradores deixam seus lares para observar algo nos céus de Los Angeles. A cidade parece estar sendo atacada. Ninguém sabia o que era aquele objeto não identificado, então o exército interveio e fez o que sabia fazer. Tentou abatê-lo. Anti-aircraft guns went into action against unidentified aircraft in the Los Angeles area. Searchlights closely followed the object down the coast and kept it centered in their glare. O exército se dirigiu ao local. Eles apontaram os holofotes para o objeto e tentaram abatê-lo. Os soldados do Fort MacArthur disparam mais de 1.400 projéteis, o bastante para avariar até a aeronave mais resistente. Mas o objeto parece continuar intacto. Não importava o que o exército disparasse contra o objeto. Era impossível penetrar as defesas dele. Ele não ia cair. O nome Batalha de Los Angeles não foi dado à toa. Choveram estilhaços e houve um blackout completo, então o pânico foi geral. Na verdade, 5 pessoas morreram. Foi um evento importante. Nós estávamos em estado de guerra. Watchers could hear the concussion of the guns more clearly, and the flash of bursting shells was brighter. Then the ship disappeared for the second time over the ocean. Depois de 1.400 projéteis disparados contra o objeto, ele parecia intacto porque simplesmente saiu voando para além do alcance dos holofotes. Nós disparamos continuamente contra o objeto até que ele simplesmente voltou ao mar, na direção de onde tinha vindo. O que invadiu Los Angeles naquela noite e por que não conseguimos destruí-lo? Foi um avião militar japonês ou teria sido uma nave de outro planeta? Até hoje tem gente que diz, isso nunca aconteceu, foi só uma histeria coletiva. Errado. Volte a fevereiro de 1942 e leia as manchetes dos jornais. Foi um objeto real. Seria esta foto do Los Angeles Times da manhã seguinte a prova de que a nave com a qual entramos em guerra não veio deste planeta? Olhando a foto, dá para ver claramente um objeto grande e brilhante. Dá até para ver os projéteis explodindo ao lado dele. É uma fotografia incrível que mostra, sem sombra de dúvida, algum tipo de objeto desconhecido. E acho sinceramente que a melhor explicação é uma nave extraterrestre. No dia seguinte à Batalha de Los Angeles, o presidente Franklin Roosevelt recebe um memorando secreto detalhando o evento. Só muitos anos depois, graças ao ato pela liberdade de informação, nós conseguimos obter uma cópia do memorando. Basicamente, uma prova de que o evento ocorreu mesmo. Logo após Roosevelt avaliar o relatório, uma declaração é emitida ao público, contando uma história totalmente diferente.
O governo não conseguia determinar exatamente o que era o objeto, mas eles tinham que explicar ao público. O que eles fizeram? Simplesmente alegaram que era um balão. Pense no poder de fogo utilizado contra aquilo, sem nenhum efeito. Não existe nenhum balão tão resistente, nem hoje em dia. Nós não podemos aceitar a versão do exército para explicar esse evento, porque ela não faz sentido. Inúmeros especialistas confirmam que nenhum balão sobreviveria a um ataque como aquele. Mas o exército americano sustenta sua versão até hoje. Para aqueles que estavam lá naquela noite, a questão permanece: de onde veio a nave e para onde ela foi? Na década seguinte, pedidos de explicação receberam apenas o silêncio do governo. Em 1947, Truman assinou o Ato de Segurança Nacional, que basicamente escondia eventos como esse e possíveis aparições futuras de OVNIs do olhar do público. Só uma década depois, um jovem e carismático presidente assumiria o poder e exigiria que a verdade viesse a público. Uma exigência que pode ter lhe custado a vida. A seguir, oficiais militares expõem um incidente que leva o contato com extraterrestres no sul da Califórnia a outro nível. A evidência de que a Batalha de Los Angeles, em 1942, pode não ter sido a última. Um segredo tão chocante que o governo pode matar para mantê-lo. Desde 1896, diversas aparições de objetos não identificados fizeram de Los Angeles um hotspot de atividade ufológica. O evento mais famoso aconteceu em 1942, quando a cidade testemunhou a tentativa por parte do exército de derrubar uma aeronave misteriosa. Mas a identidade verdadeira dos responsáveis pela invasão naquela noite nunca foi revelada. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. 2 décadas depois, o presidente recém-eleito John Kennedy supostamente escreve à NASA pedindo informações sobre OVNIs para resolver o enigma. 10 dias depois, ele foi baleado e morto, assassinado. O assunto dos OVNIs era tão secreto que, mesmo como presidente, ele não conseguiu descobrir a verdade. Kennedy foi um presidente de transição, com potencial para mudar o curso do século XX. E o que nós descobrimos foi que seus planos particulares eram muito mais radicais do que as pessoas imaginavam na época. Ele tinha grandes planos. O segredo em torno dos OVNIs teria levado ao assassinato de um presidente? Um ano depois, podemos ter recebido uma resposta. Em 1964, no auge da Guerra Fria, o oficial encarregado Robert Jacobs lidera o esquadrão fotográfico da base Vandenberg da Força Aérea em Lompoc, na Califórnia. Robert Jacobs é uma das testemunhas mais importantes que já se apresentou, das Forças Armadas, de agências e até da NASA, com experiências relacionadas a eventos que parecem indicar uma presença extraterrestre aqui. De acordo com Jacobs, sua missão era filmar o teste de um míssil Atlas ao longo de seus 3 estágios de voo na costa de Big Sur, horas ao norte de Los Angeles. O Atlas é um míssil balístico intercontinental, ou ICBM, projetado e construído pelo exército americano para transportar uma ogiva 100 vezes mais poderosa do que a bomba de Nagasaki. O míssil do teste foi equipado com uma ogiva falsa. A missão dele era seguir o míssil desde a base de Vandenberg. O míssil foi disparado e ele o acompanhou. Ele cumpriu a missão como tinha sido ordenado. E o míssil falhou. Falhou misteriosamente. Segundo o tenente Jacobs, ele voltou a Vandenberg com o filme para ser revelado. Logo após o processamento, Jacobs recebeu ordens para se apresentar ao seu superior. Ele foi chamado ao escritório do seu superior, o Major Mansman. E havia 2 homens à paisana lá, para interrogá-lo sobre o que tinha acontecido. E eles mostraram o filme que ele tinha feito, do míssil sendo disparado. E é aí que a coisa fica interessante. De acordo com o tenente Jacobs, nesse momento, uma nave em forma de disco entra em quadro. Ela manobra em torno do foguete, viajando a milhares de quilômetros por hora. E de repente, ele dispara um feixe de luz contra a ogiva, na ponta do míssil. Ela se mexe, dispara de novo, se mexe, dispara de novo e a ogiva despenca. Os agentes na sala levam o filme.
E Jacobs ouve de seu superior que nunca mais deve comentar o incidente. Robert Jacobs e sua equipe podem ter observado uma presença alienígena defendendo